E hoje nós vamos conversar, Maria, sobre o inverno. Chegou, todo mundo aqui está encapotado, né? Aqui no estúdio, tá friozinho já hoje, né? Temperatura na casa dos 13, 14 graus, mas é no inverno que a pessoa acaba comendo mais e isso acarreta um ganho de peso. A primeira pergunta que eu te faço, professora, por que é que isso ocorre com mais frequência nessa época do ano? Bom dia. Bom dia, gente, tudo bom? Olha, Eduardo, com as temperaturas que ficam baixas no inverno, o nosso corpo automaticamente abaixa a temperatura também. Para compensar essa redução da temperatura corporal, a gente tem que ingerir mais alimentos para fornecer energia ao corpo. E aí, dessa maneira, nessa perspectiva, a gente acaba consumindo alimentos mais calóricos, com a densidade calórica maior. O que é isso? Você acaba consumindo menos volumes, mas com mais calorias. E aí entram esses alimentos que são a cara do inverno, que são alimentos muito gordinhos. Bom dia, Maria, tudo bem? Prazer tê-la de novo aqui na Top. Então a gente tem uma lista que é extensa de alimentos que são típicos agora de junho e julho, né? Paçoca, pé de moleque, pamonha, curau, canjica, pipoca, enfim, são alimentos que na sua maioria são bastante calóricos, como você disse. Tem algum tipo de alimento que deve ser evitado nessas festas ou não? Desde que seja em quantidade moderada, vale tudo. Você falou uma palavra muito importante, que é a moderação. Se a gente consumir com moderação, não há problema. Só que o problema maior é que as pessoas não consomem com moderação. Então, assim, algumas dicas importantes são evitar alimentos muito açucarados, com excesso de açúcar ou com excesso de gordura. Quais seriam, por exemplo? Algodão doce, eu já vi em festa junina, que é puro açúcar. É um alimento que, né, é cartucho queimado à toa. Pra que você vai comer uma coisa cheia de açúcar, né? Cheia de açúcar. Então, come um pé de moleque que vai amendoim, que é mais nutritivo, e fazer a receita com menos açúcar. Frituras também, evitar alimentos que são fritos. Então, por exemplo, um alimento legal para a festa junina é o milho. Milho cozido, com pouco sal, não precisa passar aquela famosa manteiga, né? Então come o milho porque ele é rico em fibra, ele tem vitamina A, vitamina C, ele sacia, ele é nutritivo, então fica super legal. A pipoca, que também é do milho, né? Então estourar uma pipoca, uma cumbuquinha de pipoca é super nutritiva, não é calórica, também não colocar muita manteiga, muito óleo, evitar o sal, né? O quentão, não colocar muito açúcar e deixar bem rico em gengibre, porque é um alimento antioxidante, anti-inflamatório, é super funcional. E se for comer algum doce, canjica, por exemplo, né? Comer uma porção de canjica, porque as pessoas comem 5 porções de canjica, né? E aí isso acaba que aumenta a quantidade calórica. Uma curiosidade, vocês sabiam que no inverno, como o nosso metabolismo aumenta, é um bom momento de fazer dieta? Olha Depois só, a gente pode até falar sobre isso. Mas, então, se você comer pouco, é capaz até de você emagrecer. Então, né? vamos falar agora já. Por que é bom, então, nesse momento, fazer a dieta? Como o seu organismo quer compensar essa redução de temperatura corporal, seu metabolismo acelera, ele fica acelerado. Então, o inverno, com o seu metabolismo acelerado, se você reduzir a alimentação, não deixar de comer, mas você ser moderado e praticar atividade física, é o melhor momento para emagrecer. É diferente do verão. No verão, nosso metabolismo fica lento. Só que as pessoas têm mais disposição de fazer atividade física, por exemplo, né? E comem menos. Por causa Então, quem quiser aproveitar esse momento para começar a comer melhor, é ótimo para reduzir uns quilinhos. Olha, tá vendo isso aí? Tá dada a dica pro Eduardo. O Eduardo tá se mudando, tá voltando pra cá, já trouxe bicicleta, tá todo disposto, já andou uma vez. Uma vez só. Gente, sai nesse friozinho, que delícia pra pedalar. É uma delícia mesmo. Mas, viu, deixa de manhã, 6 horas. Antes de você vir pra rádio, Eduardo? 5h30 da manhã, tá bom. Um bom horário pra andar, né? Tá ótimo. Não tem ninguém na rua, vira uma pedra de gelo. Deixa eu só falar uma coisa aqui, Daniel e ouvintes. Se você tiver alguma pergunta e também quiser fazer, pode ficar à vontade, viu? O WhatsApp da Top é o 998821013. Até às 8 horas a gente vai conversar com a professora Maria Grossi. E aí, se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, ela responde no ar pra você. Ele não tá fazendo pergunta aqui por enquanto, mas mandar um alô pro Carlos de Bauru, já mandou um alô pra gente aqui. Já tá ligadinho aí, né? Muito bem. Professor, é o seguinte, também no inverno a gente é um momento pra reunir os amigos, comer só coisa boa, né? Pizza, fundi, essas coisas todas. Nessas reuniões de amigos aí, como é que a gente pode tornar um fundi mais apetitoso sem evitar ganhar aí uns quilinhos a mais, já que o chocolate é uma delícia mais, né? Sim. Fondue é uma preparação extremamente calórica.
Mas ela é gostosa, porque ela é feita no inverno, e no inverno a gente quer abraçar os amigos mesmo, né? Então vamos lá, olha, se a gente for fazer o fondue doce, o que eu sugiro? Que faça com chocolate amargo, ou com cacau, ou misturar o chocolate com cacau. Então não fazer com chocolate ao leite, né, que é extremamente calórico. E o chocolate amargo, ele também é rico em fitosteróis, em flavonoides, antioxidantes, então faz bem para a saúde. E o que você pode colocar no chocolate? Fruta. Porque tem gente que coloca wafer, mandita, bombons, enfim. Então, colocar as frutinhas, né? Morango, kiwi, a própria banana. Então, e comer pouco também, né, gente? E se for fazer o fondue salgado, não colocar a carne no óleo de imersão. Você sela a carne numa frigideira à parte, já deixa a carninha pronta e coloca no fondue de queijo branco. Existem receitas na internet com queijos brancos, fondue com ricota, né? Então eu acho que é interessante, lançar mão de receitas novas para que a gente possa reunir os amigos com menos calorias. Aí isso é perfeito. E professora, você falou aí, por exemplo, sobre os alimentos que devem ser evitados, que são típicos de festa junina, mas de modo geral, tem algum outro tipo de alimento que deve ser evitado nessa época do inverno? Tem alimentos que devem ser evitados a vida inteira. Não só na época do inverno, é que eu chamo de alimentos ultraprocessados. São aqueles alimentos de supermercado, em que você lê a lista de ingredientes, tem um monte de nome que você não entende. Então, propionato de cálcio, sorbato de potássio, INSS tal, e nananã. Então, você começa a não entender o que está escrito na lista de ingredientes, foge. Pode fugir. Então, são os alimentos industrializados. A gente não deve consumir. Quando eu falo não deve, é quase nem de vez em quando, né? Porque existem os substitutos naturais. Então, por exemplo, só para ter uma ideia, um suco, vamos fazer um suco de laranja natural e um suco Tang de laranja. O suco de laranja natural, se você ler a lista de ingredientes no mercado, vai estar escrito laranja. O Tang vai estar escrito tudo menos laranja, inclusive açúcar. Então é aquele alimento de mentira. Então comida de mentira foge. Mais uma questão aqui, também no frio os caldinhos são uma delícia, né? Nossa. Também. Então, tem de monte, vários. A senhora é mineira, se não me engano. Sou mineiríssima. Então a culinária é uma delícia. E com relação ao caldinho, tá liberado, não tá? Existe algum tipo de sopa mais indicada aí para este ano? Para esse momento? A sopa e o caldo tá super liberado, mas também depende da maneira como você faz essa sopa e esse caldo, né? A sopa e o caldo deve ser muito mais rico em hortaliças, então legumes e verduras e carnes magras. Além disso, você não deve ficar refogando as hortaliças em excesso de óleo, no excesso de óleo. Há possibilidade de fazer essas hortaliças no vapor, na pressão, batê-las ou deixá-las em pedaço, colocar condimentos naturais, que são alho, cebola, manjericão, os temperos que você quiser naturais, e acrescentar carnes magras, que são peito de frango, né? A quem gosta de peixe pode colocar um peixinho no caldo. A parte do porco que não é calórica é o lombo ele é sequinho, ou colocar queijos magros, queijos brancos. Então assim, foge da calabresa, foge da linguiça, foge do queijo parmesão e do excesso de óleo. Se você fizer um caldinho desse tipo, caldinho de leguminosa também é super legal, ervilha, lentilha, que são alimentos ricos em fibra e riquíssimos em ferro. Então é bem interessante. Se você fizer isso, não tem erro. Fora que o alimento quente, ele te dá uma sensação de saciedade, você fica satisfeito mais rápido e aí abraça seu estômago, então é legal. Mandar aqui um alô para o Gustavo de Pongaí, participando aqui pelo WhatsApp da Top, o 14998821013. Valeu, viu, Gustavo? A entrevista depois vai estar disponível também no canal do YouTube da Top FM. Você pode mandar sua pergunta aqui para a professora Maria Grossi. E, professora, alimentação saudável é uma preocupação de todos, independente das estações do ano. Quais dicas, quais alimentos que as pessoas devem consumir, da preferência para se alimentar corretamente? E aí eu volto a dizer, são os alimentos naturais, são os alimentos in natura ou os minimamente processados, que passam pouco por processamento. Então, o que seria? Frutas, verduras e legumes,
carnes magras, arroz e feijão, alimentos feitos em casa. Então, ao invés de ficar comprando bolachas industrializadas, bolos industrializados, você pega a receita da avó, em que você pega ingredientes naturais e faz na sua própria casa. Então, sair um pouco desse foco de aditivos químicos, de corantes, de conservantes. Então, essa é uma luta que o nutricionista está tendo hoje, que vem ao encontro do Guia Alimentar para a População Brasileira, que é a gente prezar por nossa vida de antigamente. Fazer receitas mais naturais. Isso é muito legal. E professora, tem algum tipo de alimento que ele não é tão conhecido assim, que as pessoas praticamente não prestam atenção, mas são alimentos ricos nutricionalmente? Tem. A gente tem hoje um trabalho muito interessante que é até feito na comunidade do Jardim Europa, com as punks, que são as plantas alimentícias não convencionais. São plantas que ficam ali no seu quintal, você não dá valor algum, mas são riquíssimas em nutrientes. Então lá a gente tem, por exemplo, a taioba, lá nós temos o cará, lá nós temos o mastruz, lá nós temos o hibisco. Então são plantas que são riquíssimas em antioxidantes e que a comunidade consome, porque a gente está trabalhando isso com eles e eles são sensacionais. E às vezes te dá na porta da tua casa e você não conhece, né? E são as famosas punks. É muito legal. Punks, é isso mesmo? Plantas alimentícias não convencionais. Legal, interessante. Repassa a lista aí, o Eduardo estava anotando aqui. Se vocês quiserem, depois eu volto para falar sobre isso. É bem legal. Pois é, a gente devia falar mesmo, porque a comunidade Jardim Europa são alimentos, muitos deles, alguns que você comentou, é muito da culinária do Nordeste, né? Tem muito disso. Tem do Nordeste, tem em Minas, que é a hora... eles têm hora pronobis lá também, que é rica, que dizem que é a carne dos pobres. Ela é riquíssima em ferro. Então ela é um alimento que em Tiradentes a culinária de Tiradentes ganhou o prêmio de frango com hora pronobis. Então lá no Jardim Europa tem muito disso. Então a Fuá, que é até a líder comunitária lá, ela pode vir comigo e a gente fala sobre isso. É sensacional. E aí vale a dica inclusive para as pessoas que têm um espaço em casa, né, para poder plantar. Por exemplo, a Silene, que é da Chácara Bauru Aparecida, Chácara Aparecida, na Bauru Arealva, aqui em Bauru, tem muita gente que curte a top, porque são pessoas de chácara. Sim. Então tem espaço para plantar, então são dicas aí que a professora tá dando para você aproveitar o espaço. Legal. Professora, a senhora veio da primeira oportunidade, conversamos justamente sobre a questão da operação carne fraca, toda aquela questão que todo mundo ficou muito preocupado. De lá para cá, o que a senhora tem percebido? Houve algum avanço? Ou os consumidores ficaram mais atentos? Ou o mercado ainda continua fazendo algumas práticas? Porque recentemente a gente tem noticiado aqui no Bom Dia Top que uma pesquisa foi feita, se não me engano, no Ministério da Agricultura, que diz que a coisa na fiscalização não anda assim tão séria. E que os Estados Unidos já teria feito um bloqueio aí praticamente em todas as importações de carne in natura do Brasil. Então, de lá para cá, que foi em fevereiro, março, né? Nós estamos aí 3 meses, parece que a coisa não avançou muito não, né? Não, eu acho que o Brasil está passando por uma fase complicada. Então, até arrumar a casa em todos os quesitos, em todas as áreas, fica difícil. Então, assim, no que compete a governo, né, eu não sei te dizer direito em relação à fiscalização como tá. Mas eu volto a dizer que o que aconteceu foi algo de ordem moral e ética. E isso a gente não tem como controlar, né, essa coisa do jeitinho brasileiro. Pois é, né? Mas, ao mesmo tempo, eu percebo, sim, que se a gente for falar em relação à população, que é a área que eu atuo, que é a saúde pública, eu tenho percebido nas pessoas um olhar mais atento e mais crítico. Então, essa coisa da internet é sensacional, né? Essa coisa da gente conseguir ter acesso às informações, nos educar para lermos rótulos, prazo de validade, ficar atento nos nossos direitos mesmo e cobrar. Eu tenho percebido que a população está mais atenta nesse sentido. Agora, em relação aos maiores lá de cima, tá difícil, hein? Tá difícil. A gente vai ter que... Não sei o que a gente tem que fazer, não. Pois é. Professor, a gente está chegando quase já no final da entrevista e é sempre bom ressaltar essa questão de dietas. Queria que você desse dicas aí de dietas que as pessoas podem seguir, afinal tem muita gente também que utiliza algumas dietas que não são tão aconselháveis assim, dietas são malucas. Quais são as dietas aconselháveis para a pessoa perder peso, mas não perder saúde? Daniel, né? Isso aí. Daniel, boa pergunta, sim. Eu falo que dieta, eu não gosto desse termo. Dieta é uma estratégia que você lança mão para emagrecer de maneira rápida. Ou até assim, a médio prazo. A longo prazo não existe dieta que funcione.
A longo prazo, você precisa entender o que você come e se reeducar. Porque senão não dá certo, né? Você precisa comer tendo consciência do que está comendo, não deixar de comer, porque deixar de comer é cruel, gente. Você deixar de comer alguma coisa gostosa é cruel, mas saber até onde você pode ir. E lembrar que no outro dia você tem que voltar a comer bem e voltar a fazer atividade física, porque dieta não funciona. Principalmente dieta da moda. Então fuja de dieta do abacaxi, dieta da sopa, dieta do low carb, dieta da proteína. Do shake, dos né? Shakes maravilhosos e tal. Porque você vai emagrecer hoje? Vai. Amanhã? Vai. Mas e daqui 10 anos? Será que você vai conseguir manter aquele peso? Certamente não. Então, qual que é a nossa luta também dos nutricionistas? É a gente fazer com que os pacientes aprendam a se alimentar com consciência, com equilíbrio, não deixando de comer nada, mas tendo... comendo de maneira conscienciosa, né, tranquila, sem exagero. Até porque a culinária brasileira, nesse ponto, né, a combinação arroz, feijão, a carne, o frango, ela é boa, né? A alimentação do brasileiro, ela é uma alimentação boa. Perto de outros países aí, onde, por exemplo, nos Estados Unidos se consome muitas frituras e tudo mais, não é? Quer dizer, então o brasileiro teria, né, em tese, mas me parece que também tem algumas pesquisas que indicam que está tendo um aumento da comunidade de pessoas obesas no Brasil, não é? A prevalência de obesidade no Brasil está preocupante. Não só de adultos, como de adolescentes e crianças. Porque as crianças estão consumindo um excesso de alimentos ultraprocessados. Então, eu vejo que a correria do dia a dia faz com que os pais comprem suco de caixinha, bolinho industrializado, bisnaguinha industrializada, são alimentos rápidos, fáceis de fazer, e as crianças, elas começam a se alimentar de maneira cotidiana e rotineira com esses alimentos. Não, esses alimentos não viram exceção, eles são regra. Então, isso está muito preocupante. Então, a gente tem que pensar numa estratégia, que eu não sei qual é, para que os pais e os adultos também, e os idosos, tenham consciência de que a gente precisa reverter essa situação. Porque isso onera o governo, economicamente para o SUS é péssimo. A população economicamente ativa que trabalha, ela tem crise de hipertensão, crise de diabetes, crise de gota e não vai trabalhar, pega atestado médico. Então isso não é só um problema único de saúde, ela tem uma repercussão econômica nacional. Então isso é muito sério, não é brincadeira. Muito bem. Professora, queria te agradecer, viu? Nossa, é muito bacana conversar com a senhora, porque realmente, e teve uma dica hoje, se você perdeu depois na internet, vai estar aí, que é nesse momento de fazer dieta, não, de você reeducar aí sua alimentação, tá bom? O organismo vai processando mais lentamente, então você pode dar uma... O Daniel sempre fica falando de mim, né? Eu nem tô no meu peso, eu tô com uma barriguinha aqui, mas fazer o quê, né? Daniel é magrinho. Não, mas eu falo... Daniel é magrinho. Eu falo isso porque eu incentivo ele a... Não me deixo ele esquecer, andar de bicicleta, a fazer os exercícios regulares. A gente anda, de vez em quando. De vez em quando, né? Mas, professora, muito obrigado, viu? Com certeza você vai voltar aqui outras vezes para conversar, porque esse é um assunto... prazer. Esse é um assunto que todo mundo sempre tem muita dúvida e tudo mais, e agora a gente tá mesmo nesse período, e esse é o período que a gente come mais mesmo, não tem jeito. Não tem jeito. Mas vamos maneirar, né? Isso. Tá certo. Obrigado mais uma vez, viu? Leve nosso abraço lá ao pessoal da Universidade Sagrado Coração, que sempre nos